Boa noite. No vídeo de hoje faremos uma pequena apresentação sobre materiais cerâmicos. Com base em pesquisas, a cerâmica é o material artificial mais antigo produzido pelo homem e vem da palavra grego kéramos, que significa terra queimada ou argila queimada, e é produzida há mais ou menos 10 a 15 mil anos. Ela surgiu pela propriedade da argila por ser fácil de montar quando é umedecida, mas a sua história começou mesmo com a descoberta do fogo, que foi quando o homem verificou que a argila queimada se transformava em um material inalterável. Nas etapas de sua criação, a argila é moldada e deixada para secar, podendo assim sair uma grande quantidade de água. Após isso, as peças passam por um tratamento térmico que é obtido pela secagem e queima. Ela é colocada a altas temperaturas, ganhando sua resistência, e depois vem os acabamentos finais, como polimento, furação, corte, esmaltação e a decoração. Hoje em dia, graças às características e fenômenos, a palavra cerâmica tem um grande grupo de materiais, sendo eles os vidros, cimentos, abrasivos, cerâmicas avançadas e materiais cerâmicos tradicionais, que são as cerâmicas estruturais, revestimentos e louças brancas. A cerâmica pode ser considerada uma atividade artística ou na indústria, que são produzidos produtos para a área de engenharia e a construção civil. Os materiais cerâmicos são compostos por elementos metálicos e não metálicos, obtidos por tratamento térmico em alta temperatura e compostos por óxidos, nitritos e carbetos. A composição, como citado acima, ela varia consideravelmente, desde simples componentes até a mistura de várias fases complexas. Em geral, pode-se dividir em cerâmicas tradicionais e engenharia. Os primeiros são feitos de argila, sílica e feldspato, encontrando aplicação em tijolos, azulejos e porcelanas. Já os cerâmicos de engenharia consistem principalmente de compostos puros ou praticamente puros, tais como alumina, zircônia e carbeto de silício, cujo processo de fabricação exige parâmetros bem definidos e controlados. Os materiais cerâmicos são classificados em 5 grupos. O primeiro, cerâmicas finas. O segundo, cimento. O terceiro, porcelanas. O quarto, vidros. E o quinto são os refratários. A definição das cerâmicas finas, que podemos também chamar de cerâmicas avançadas, tem como característica a dureza. Essa cerâmica avançada, ela trabalha com matérias-primas sintéticas e que são obtidas por meio de reações químicas, que é utilizada em aplicações eletroeletrônicas, como em sensores, nas nucleares, que são nos combustíveis, e o bioquímico, onde é feito o implante dentário. O segundo, que é o cimento, após a mistura com água e outros componentes, resulta nos concretos e argamassas. A composição do cimento Portland, que é um dos mais conhecidos, é de clinker, que é argila e rocha calcária moída, e alguns aditivos, sendo um deles o gesso. A porcelana, que é o terceiro classificado, é um produto branco, impermeável e translúcido, que é obtido a partir da mistura de 4 matérias-primas, que são o quartzo, caolin, feldspato e a argila. Ela se distingue dos outros produtos cerâmicos pela sua vitrificação e transparência, a resistência e a completa isenção de porosidade e sonorosidade. Os vidros, o quarto classificado, são silicatos não cristalinos, com transparência ótica e facilidade de conformação. Uma das suas propriedades é que não existe temperatura de fusão, mas sim temperatura de transição vítrea. Alguns pontos característicos é o ponto de deformação, recozimento e amolecimento. Para sua produção, uma das fases é a pesagem,
e seu tratamento térmico é feito para aumentar a resistência mecânica e diminuir as tensões térmicas. Um fato importante do vidro é a reciclagem, que 1 kg de caco produz 1 kg de vidro novo, mas para sua reciclagem existem duas divisões: a que pode ser reciclada diretamente, como exemplo o frasco de medicamento e cosmético, e os que não podem ser reciclados diretamente, como exemplo a lâmpada e o espelho. E temos o último classificado, mas não menos importante, que são os refratários. Eles são resistentes a altas temperaturas e possuem baixa condutividade térmica e condutividade elétrica, e geralmente é aplicado em fornos industriais e domésticos. Na classificação acima, vimos sobre a cerâmica avançada, mas temos também a tradicional, que as matérias-primas geralmente são utilizadas após beneficiamento, que é quando faz a separação de impurezas por processos físicos. Ela engloba a maior parte de produção cerâmica, pois utiliza matérias-primas de baixo custo e abundantes na natureza, como argilas, feldspatos, calcário e outros minerais cristalinos inorgânicos não metálicos. Para a produção do material cerâmico, utilizamos a argila, um material terroso e de baixa granulometria. Ela é barata e contém impurezas como matéria orgânica e óxidos, proveniente da decomposição de rochas constituídas de argila minerais. Os tipos de argila são a vermelha, refratária, bentonita, paragrés, caulin e azulada ou negra. Sua propriedade é a plasticidade. Os produtos feitos de argila são divididos em 3 grupos: as cerâmicas estruturais, que são as refratárias, tijolos, telhas e manilhas; as louças brancas, que são as porcelanas, louças sanitárias e de mesa; e o terceiro, os revestimentos, sendo eles azulejos e ladrilhos. Existem alguns tipos de massa: a massa em suspensão, que é a colagem em moldes de gesso ou poliméricos, exemplo as louças sanitárias; a massa seca ou semi-seca, que é na forma granulada e as peças são feitas por prensagem, um exemplo é o azulejo; e o último é a massa plástica, que é obtida peças por extrusão, por exemplo tijolos e vasos ornamentais. Algumas das características dos materiais cerâmicos é a resistência a altas temperaturas e ambientes severos, e elas são isolantes térmicos e elétricos. As estruturas são de ligações atômicas iônicas, que formam a estrutura cristalina, porém podem formar não cristalinas também. Nessa estrutura existem duas variáveis importantes: a carga elétrica de íons e o tamanho dos íons. Cada estrutura tem o próprio número de coordenação, podendo ser 4, 6 ou 8 nos materiais cerâmicos. Outra estrutura é a dos silicatos, que são formados principalmente por silício e oxigênio. O silicato mais importante presente nos materiais cerâmicos é a silícia. Nos materiais cerâmicos podem ocorrer imperfeições quando há algum elemento com mais de um estado de oxidação na estrutura.
vemos por meio desse breve relato que mesmo a cerâmica sendo usada desde a pré-história, ela hoje é ainda mais fundamental para a sociedade, principalmente em suas construções civis, por sua grande resistência. E ela é muito utilizada em muitas outras coisas ligadas principalmente às questões de baixa condutividade térmica e elétrica.